Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Rumo. Hoje nós vamos falar sobre maturidade, sobre o personagem Asa Noturna, sobre o personagem Dick Grayson, né, que é a mesma pessoa. Estamos recebendo aqui hoje a Sabrina. Oi, gente. E para você que tem acompanhado, para você que está chegando agora assistindo esse episódio, volta lá atrás para assistir os outros episódios. Esse podcast tem se baseado no livro 40 Dias em Gotham, da Mary Medeiros e do Eduardo Medeiros. É um livro muito legal. Então você que não assistiu os primeiros episódios, volta lá atrás para assistir e depois volta aqui nesse vídeo para você não perder a sequência dos episódios, ok? Então a gente vai começar, como de praxe, orando para a gente dar início ao podcast. Então eu vou pedir para a Sabrina, que é a nossa convidada, poder estar orando para a gente iniciar. Oremos. Senhor Jesus, obrigada por estarmos aqui juntos, Senhor, falando, conversando, Senhor, aprendendo mais, sendo edificados, Senhor. Eu te peço, Deus, pelo Júnior, esteja abençoando ele, esteja abençoando a minha vida. Eu te peço pelas pessoas que estão assistindo, Deus, esse podcast, que também o Seu Espírito Santo esteja do lado delas, Senhor, iluminando as mentes, Senhor, para que todos nós, Senhor, possamos crescer, Deus, para aprender mais de Ti, Senhor, e para estar mais próximos de Ti durante todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Sabrina, para iniciar, eu vou dar uma rápida passada aqui pelo tema de hoje, que é a maturidade. Tranquilo. A gente tem falado sobre desconfiança, que foi o primeiro tema, sobre o Batman. Depois a gente falou sobre lealdade, que foi o personagem Alfred. E o terceiro episódio agora chega para falar sobre o Dick Grayson, né, que é o Asa Noturna, com esse tema maturidade. Eu vou ler o texto base, porque todo episódio tem um texto base, que é um texto bíblico, né, dentro do tema. Então, o texto hoje sobre maturidade é Hebreus, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Então, a história do Dick Grayson, para a gente dar uma resumida e depois entrar dentro do tema, né, Sabrina? O Dick Grayson tem uma história muito semelhante à do Bruce Wayne. Né? E essa relação entre os dois personagens, ela se dá muito por causa dessa semelhança também da história dos dois personagens. O Dick Grayson, ele perde seus pais muito novo, né? Assim como o Bruce Wayne. Só que, diferentemente do Bruce Wayne, na verdade o Bruce Wayne até teve ali uma relação com o Alfred, né, que cuidou ele, só que ele já conhecia o Alfred, né? O Alfred já era ali o mordomo da casa. E o Alfred vai criar o Bruce Wayne depois. Talvez essa figura de confiança o Bruce Wayne tenha tido no Gordon. Né? Foi quem acolheu ele já no dia da morte de seus pais, ali onde eles se conhecem. O Dick Grayson, por sua vez, teve essa figura de paternidade depois da perda dos seus pais no Bruce Wayne, que é quem adota ele, quem cuida dele. E eu acho que o mais legal dentro dessa história toda, entre esses dois personagens, é que eles começam a combater o crime em Gotham juntos, né? E isso faz com que esses laços entre eles fiquem cada vez mais fortes. Então, existe um ponto muito interessante nessa história que o Eduardo e a Mary contam sobre esse personagem, que se dá quando o Batman precisa sair da cidade, né, por alguns motivos, e o Dick Grayson, já atingindo essa maturidade, entendendo que tinha já atingido essa maturidade, ele fica no lugar do Batman por um determinado tempo. Então, tema maturidade, e a gente pode trazer para os nossos dias, né, para a nossa realidade. Eu gostaria até de começar pedindo para a Sabrina falar um pouquinho sobre maturidade e contar um pouco da sua experiência, das fases que você passou na sua vida. A Sabrina, para quem não sabe, ela é ministra de louvor na nossa igreja. E como foi para você? Fale um pouquinho sobre maturidade em geral e a sua experiência com esse tema. Então, vamos lá. Bom, maturidade, de uma forma geral, para mim, é um processo natural e extremamente necessário que deve acontecer com qualquer ser humano ao longo do tempo, no sentido de, conforme você vai vivendo, você vai aprendendo sobre a vida. Tem até um texto bíblico que Paulo fala, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, enfim, eu me comportava como menino, como uma criança. Mas agora que sou homem, deixei para trás as coisas de menino. Não que aquela fase que ele passou não fosse importante, mas era uma fase para ser vivida naquele tempo. Então, a maturidade, eu acho que ela é um respeito às etapas da vida e que a gente precisa alcançar isso. Então, quando você é uma criança, você vive as coisas de criança, você se torna uma adolescente, daí você vai aprendendo
sobre a vida na adolescência, se torna um jovem e ao longo do tempo você vai se tornando maduro. Então é muito legal até quando a gente às vezes conversa ou com amigos ou com pessoas sobre, em época tal era assim, 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 a gente vê como a gente mudou, como a gente cresceu e tal. Muitas vezes a gente dá uma bagunçada nessas etapas, eu acho que talvez eu tenha um pouco de problema com isso. Mas é algo assim extremamente necessário e a Bíblia fala muito sobre isso também, sobre a sabedoria que nós precisamos adquirir ao longo do tempo. Agora, sobre mim, eu acho que por exemplo, nessa questão do Asa Noturna, eu queria até falar sobre isso, né, quando eu estava lendo, ele viu no Batman muito exemplo, no Bruce Wayne, né, muito um exemplo de alguém que viveu uma história parecida com ele e chegou num lugar e tal, então ele admirava aquela pessoa e ele amadureceu também por causa disso, né, e teve que amadurecer muito cedo. Eu fui uma criança que sempre gostou de estar perto de pessoas mais velhas do que eu. E por mais, eu tive uma fase, eu fui criança, eu brinquei, eu fiz tudo isso, mas quando eu tinha uns 9 anos mais ou menos, eu não queria mais ser criança. Eu achava que eu já era adolescente quando eu tinha 9 anos. Então, tipo assim, eu sempre, eu fui meio adultinha, sabe? Aquela criança que quer crescer logo, eu tenho uns traços de ansiedade, eu tinha pressa de viver logo, de amadurecer e de conversar com as pessoas da forma que os adultos conversavam. Então, eu ia me aproximando muito dos adultos. Eu senti que eu amadureci cedo, em vários aspectos, por causa disso, por estar muito próxima de pessoas mais velhas do que eu, na questão de igreja, na questão de estudos, principalmente. Eu acho que nessas áreas eu amadureci muito, muito rápido. Só que eu fico pensando que a forma que aconteceu foi uma forma que foi talvez um pouco prejudicial, porque eu trouxe muito peso para mim cedo, entende? Não que eu não ache que às vezes as coisas que a gente vive na nossa vida, elas não sejam permissão de Deus e que a gente vai vivendo o que a gente foi chamado para fazer, mas eu sinto que eu senti um peso de adulto nas minhas costas muito cedo. Eu sempre gostei de trabalhar na igreja, sempre, sempre. Eu aceitei Jesus em 2011, que eu aceitei Jesus de verdade, e eu fui crescendo, me aproximando de Deus e amadurecendo nesse aspecto. Em 2011 eu tinha 13 anos, foi quando eu aceitei Jesus. E desde aí eu nunca mais parei de trabalhar na igreja. Então, por causa disso e porque eu me dedicava muito, assim, as pessoas começaram a ter uma certa confiança em mim, os meus líderes, e me permitiram trabalhar em determinadas coisas. E daí eu fui virando líder, fui fazendo as coisas. E hoje eu sou líder do Ministério de Adoração. Eu sempre fui da música, né, desde criança. Hoje eu lidero o Ministério de Adoração. É algo maravilhoso, é algo que eu amo. Hoje eu tenho 24 anos e eu sinto que talvez seja uma idade que eu possa ter um cargo de liderança. Mas quando eu era mais nova, eu acho que eu tive outros cargos de liderança. Eu sinto que talvez eu precisava de mais tempo, mas eu achava mesmo que eu era mais velha. E isso me bagunçou um pouco em alguns momentos. Mas essa é a minha história, mais ou menos, com essa questão, né? E essa é a minha visão sobre maturidade. Não sei se você concorda, o que você pensa. Eu acho que cada um tem a sua experiência com maturidade. Por exemplo, no meu caso, eu sempre assim, pensei que maturidade, eu até ia te perguntar isso agora, assim, se maturidade, para que a gente amadureça, a gente precisa ter uma referência, necessariamente ou não? Não, mas eu acho que é mais fácil. Por quê? Até nessa história, eu fiquei pensando assim, cara, ele e o Bruce Wayne tiveram uma história muito parecida. Mas assim, o Bruce Wayne, ele não tinha tanto uma referência de alguém que perdeu os pais cedo. Então, ele era meio que novo nisso, entendeu? E o Dick via nele alguém que passou a mesma coisa. Então, o Batman, ele teve meio que fazer tudo aquilo do zero, aprender sozinho. Talvez tenha tido mais dificuldade. Ele quebrou mais a cara, entendeu? E tanto que a gente vê pela história que ele tem algumas sequelas, né? Os problemas de confiança, os problemas de relacionamento. Já o Dick, ele viu no Batman já alguém que viveu isso, então ele aprendeu com os erros do Batman. Então, algumas coisas que ele tinha
ele tinha coisa para resolver, claro, mas era num nível bem menor. Você vê que ele tem uma relação melhor com as pessoas, ele construiu pontes mais fácil, ele tinha mais amizades, ele não tinha tantos problemas de relacionamento dentro das ligas, porque ele amadureceu tendo uma referência. Aí o Bruce Wayne pôde dar um ensino melhor para ele, porque aprendeu com os seus próprios erros. Exatamente. Aí, tipo assim, eu acho que quando a gente aprende sem a referência, é aquilo, você aprende, show, mas você gasta um certo tempo quebrando sua cara. E aquele que vem depois de você tiver como referência, ou aqueles que... Enfim, quando você tem uma referência, você tem menos disso, entendeu? Quando você observa mais, quando você pega exemplos, eu acho que esse processo de amadurecimento se torna mais fácil. É interessante falar sobre referência, né, dentro desse tema, porque se a gente olhar para o cenário do mundo de hoje, a gente tem boas referências, mas principalmente os jovens que estão nessa fase de buscar a maturidade, né, como você disse, você sentia que precisava amadurecer pelo seu estilo, porque você queria conversar com as pessoas mais rápido, queria viver, né, como você definiu, mais rápido. E hoje talvez essa geração, que assim, faz parte da nossa geração, mas tem uma geração de adolescentes chegando agora também, e é uma geração que o pessoal tem chamado de geração fast food, né? Quer as coisas muito rápido, quer amadurecer muito rápido, quer viver as experiências adultas muito rápido. Isso pode ter um preço também, né? Muito grande. E eu acho que o grande problema nisso, na questão da referência, é ter referências ruins. Exatamente. Então, eu me preocupo muito com isso. Sou líder de jovem aqui na igreja, e uma das coisas que eu tenho orado a Deus e tenho me preocupado, tenho conversado com algumas pessoas, a gente precisa mudar a referência de alguns jovens, né, de forma geral. Então, fala um pouco sobre isso também. Eu sempre pensei muito nisso, porque, assim, quando eu cresci, né, aqui nessa igreja, e tinham meninas alguns anos mais velhas do que eu, que elas eram referência para mim, de comportamento, enfim, elas eram referência para mim em todas as áreas. E eu sinto que eu aprendi muito com elas. Eu aprendo com elas até hoje, porque eu ainda tenho contato com a maioria. E isso para mim foi muito importante. Só que eu vi outras pessoas de determinadas faixas etárias também crescerem sem ter uma referência, ou talvez sem até pensar nesse aspecto. Porque eu acho que eu gostava de buscar referências, entendeu? De ver, poxa, fulano eu admiro, então quero ser igual fulano. Às vezes é porque a pessoa está desligada, ou às vezes realmente ela não tem alguém para olhar e para se inspirar, e para falar, caramba, quero ser igual aquela pessoa. Fulano conseguiu, eu consigo também, sabe? Eu acho que a gente, já que já entrou na fase adulta, né? Somos jovens, mas estamos na fase adulta, a gente precisa realmente olhar também para os mais novos e se preocupar em ser referência para eles. Porque é mais fácil, sabe? E também porque, por exemplo, a gente chegou num momento em que a gente sabe o que importa. A gente sabe quem importa, o caminho que importa. E a gente já tem isso como prioridade na nossa vida. Então, é bom que a gente reflita para eles também, para que eles sigam esse caminho do que mais importa, sabe? Porque eu falo por mim, que eu tive referências de boas pessoas, e eu acho que quando eu penso, por exemplo, nas meninas mais novas aqui, eu quero ser essa pessoa para elas também, sabe? Que elas olhem e falam, poxa, eu admiro você, e que sejam melhores também do que eu sou. A gente tem que pensar bastante nisso também. Você vê isso como um preço da maturidade, quando ela chega, você se torna referência para as pessoas? É até desesperador. Porque às vezes você vai... já aconteceu várias vezes de algumas pessoas mais novas chegarem pra mim e perguntar, cara, o que você acha sobre coisa tal? Eu, caraca, cara. E você sabe que a pessoa vai tomar uma decisão baseada no que você vai falar. O momento da vida dela, uma decisão importante na vida dela, baseada no que você vai falar. Então, quando a gente fala também de maturidade dentro do cristianismo, é a gente olhar para Deus e falar, Senhor, tenha misericórdia e me dá, tipo assim, as palavras corretas, porque também tem uma coisa que é muito importante dentro dessa questão de referência e de maturidade. A gente precisa entender que as histórias são diferentes.
Nós somos pessoas diferentes. Opiniões são diferentes, mas também os caminhos que as pessoas vão seguir são diferentes. Exemplo dentro disso também. As meninas que eu tinha referência aqui na igreja estão todas casadas. E elas casaram muito cedo. Então eu tinha um pensamento tipo assim, se fulana casou com idade tal, então eu devo casar com idade tal também. E eu tinha aquilo como referência, só que eu ainda tive a dificuldade de entender que a minha história era diferente da delas. E que eu tinha uma personalidade diferente, que eu era diferente. Porque é bom a gente ter essa referência, mas a gente também saber da nossa individualidade, né? Então chegou uma determinada idade que eu fiquei um pouco frustrada. Eu falei, peraí, as coisas não estão acontecendo como... Tipo, a minha história não está sendo assim. A minha história é boa, eu gosto da minha história. Mas, tipo, não é igual a dela. Então, é um preço, mas a gente também aprende que quando a gente vai falar com outra pessoa, a gente tem que pedir orientação de Deus para que aquilo seja realmente edificante e para aquilo se encaixe na história daquela pessoa, na personalidade daquela pessoa, para que a gente não queira também, por exemplo, eu não quero Sabrininhas, eu quero que seja a Mariazinha, que seja a Aninha, sabe? Que seja cada um dentro da sua personalidade, a gente precisa entender isso também, porque às vezes, quando a gente envelhece, a gente fala, não, já vivi isso, e é assim, 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 não, e não é, cada um é de um jeito, cada história é uma, então isso eu acho que também é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Esse ponto que você falou agora de, às vezes, eu já tive lideranças assim, eu olhando para a minha história de amadurecimento, eu acho que eu tive muitos problemas com lideranças. Né? E eu sempre visualizei minhas lideranças como referência. Só que aí entra o ponto de você não ter boas lideranças, é um outro problema. Mas nos lugares que eu passei, e no meio cristão, né, hoje eu consigo fazer essa análise, na época nem tanto, né, porque a gente está meio que, você está no meio de tudo que está acontecendo, você não consegue visualizar bem, porque você faz parte de algo que está acontecendo, e quando você sai dali e olha, você fala, poxa, realmente ali tinha muitos problemas. Então eu tive muito problema com isso, assim, de ter referências que daqui a pouco caía a máscara, se desmoronava uma ideia que eu e outras pessoas tinham sobre aquela liderança. E aí depois eu fui percebendo, isso me enfraqueceu muito no processo de desenvolvimento, dentro do meu ministério, né, dentro da igreja. E hoje eu olho para a nossa igreja, né, não estou falando isso com demagogia, porque eu sou daqui, nada disso. Né? Até porque quem me conhece a minha história desde quando eu cheguei aqui, sabe que eu não queria ficar aqui. Né? Não queria ficar aqui. Mas por outros motivos, não era por causa de liderança, nada disso, não, até porque eu não conhecia as pessoas. Mas por questão da liturgia mesmo, que eu achava que eu não ia me adaptar. Isso foi mais um processo que, assim, eu acho que a maturidade que eu atingi depois de ter me dado tanto mal com lideranças ruins, me fez ter um pé atrás dessa vez. Eu acho que isso foi positivo, não foi negativo para mim. Eu acho que até a forma que eu lidei para ficar aqui na igreja, pensei assim, não vou de cara porque eu posso me frustrar, talvez não seja um estilo de liturgia que eu esteja acostumado, que eu vou me adaptar e tudo mais. Essa ideia que eu tive de tentar ir devagar, porque eu acho que quase todas as coisas que eu fiz na minha vida foi por impulso. E eu precisava amadurecer essa questão. Entendeu? Então essa decisão de ficar aqui na igreja, eu pensei, não, dessa vez eu preciso tomar uma decisão que seja assim, baseada num tempo um pouco maior. Né? Os meus relacionamentos que eu tive eram sempre por impulsos. Até a minha escolha da minha profissão foi por impulso. Né? Só que nessa deu certo, pelo menos. Porque eu escolhi algo que eu realmente gostei. Mas até isso foi por impulso, assim, eu ia fazer outra coisa e de repente falei, não deu certo, eu falei, vou fazer isso. E foi num tiro no escuro e graças a Deus eu vejo aí um plano de Deus para a minha vida nessa área. Mas aí, quando eu decidi ficar aqui na igreja, eu pensei, não, essa vez tem que ser um processo em que Deus vai realmente falar comigo, vai confirmar depois de um tempo. E aí quando deu certo, e hoje eu penso assim, poxa, eu acho que eu tomei a decisão certa, acho que eu fui maduro. Né? E aí eu fico feliz com isso porque eu percebo o quanto as dificuldades que eu passei em relação a lideranças me fizeram amadurecer para tomar decisões hoje pautadas
numa espera, numa paciência, né, e colocando sempre Deus na frente. Então, eu acho que você teve boas referências que você falou, né? E as minhas referências elas foram um pouco difíceis. Então, hoje aqui na igreja, eu olho para o nosso pastor, eu estava pensando ontem durante o culto assim, poxa, eu estou com uma saudade do pastor que ele está de férias. Todo E, mundo. e assim, eu sinto que eu tenho aprendido, né? E quando a gente atinge um certo nível de maturidade, a gente precisa estar sempre amadurecendo nessa vida. Sim, A gente com nunca está certeza. num Nunca nível chegou. ideal. E até porque a nossa vida ela vai apresentando situações novas, Sim, né? Por exemplo, aqui na igreja eu tenho tido funções dentro do ministério que eu nunca tive na minha vida, e responsabilidade que eu nunca tive. Então isso é um desafio, né? O pastor sempre fala para mim, Júnior, vou confessar isso aqui, né? O pastor sempre fala. Ele sempre fala assim, ó, eu trabalho dessa forma, eu vou te colocando em pontos estratégicos, em um momento estratégico, porque eu não posso te lançar de uma vez, né? Eu não posso te colocar com uma responsabilidade muito grande de uma vez só. Então, porque eu não vou estar preparado para isso, sim. entendeu? Então, eu preciso ir amadurecendo gradativamente. Esse processo é, é difícil porque a gente vai descobrindo etapas, a gente vai com muito medo avançando, Sim. mas eu acho que é necessário para. Eu vejo assim a minha liderança hoje, a nossa liderança, eu percebo que existe muita estratégia para que a gente desenvolva a maturidade, Sim. entendeu? Então isso é um ponto muito positivo. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que dentro disso é como se você respeitasse as etapas da vida normal, como se você fosse uma criança, porque a pessoa tem um filho e ela não fala para uma criança de 2 anos, vai lá e lava a louça, porque isso não faz sentido. Você, aos poucos, tem que ir formando aquela pessoa, trabalhando primeiro coordenação motora, ensinando a andar, tipo, coloca em pé, enfim. A criança aprende a andar, depois ela aprende a fazer as coisas, depois ela tem uma coordenação para que ela lave a louça, mas aí ela já vai estar mais velha. Então, tipo, em um momento ela vai conseguir fazer aquilo. Só que antes de conseguir fazer aquilo, ela tem que aprender todas aquelas etapas iniciais. Então, eu acho que isso, para você formar um líder preparado, né, você tem que também respeitar todos os processos, as etapas ali. Como você, assim, como líder de ministério de adoração da igreja, como você olha para os seus liderados no sentido de preciso, por exemplo, eu preciso perceber o quanto essas pessoas estão amadurecendo, quando você quer designar uma função dentro do ministério para alguma pessoa e você precisa avaliar, você avalia essa questão da maturidade e como você percebe que essa pessoa está amadurecendo. Cara, eu avalio, mas essa pergunta é muito, assim, difícil, porque... Desculpa. Não, não tem problema, mas é porque eu realmente nunca pensei nisso dessa forma. É algo que se faz, é algo que eu faço, mas é algo Natural. natural, um pouco individual, um pouco... Sabe quando é algo que você não planeja? Você percebe. Porque assim, quando a gente está liderando um grupo, a gente está sempre próximo àquelas pessoas, né? Está sempre falando. Então a gente vê. Por exemplo, aqui no Ministério de Louvor, a gente tem o devocional. Então todo domingo a gente lê a Bíblia junto e fala sobre um tema. E todo mundo escuta. E daí na outra semana, uma outra pessoa fala um tema, todo mundo escuta. Então, aos poucos está todo mundo ali crescendo junto e aprendendo. E às vezes você conversou com uma pessoa num dia, passou 2 meses sobre um assunto e ela reagiu de determinada forma. Passou 2 meses depois do devocional, depois de vida passar, aquela pessoa já vê aquele assunto de uma forma diferente. E aquilo chama sua atenção. Fulano está vendo isso de uma forma diferente. Então, eu não sei, eu acho que acontece de uma forma leve e natural. E assim, pelo menos no meu caso, às vezes quando eu vejo que a pessoa está agindo de determinada forma, tendendo a algo. Por exemplo, a pessoa era mais fechada, eu vejo que ela já está tendo uma liberdade maior para falar, ela está tendo se sentindo um pouco mais confiante, eu já começo a pensar, poxa, fulano pode, em algum momento, ministrar um louvor, entendeu? A pessoa tinha dificuldade de ler a Bíblia, mas você percebe que ela está lendo mais a Bíblia, que ela está buscando mais, poxa, fulano pode trazer um devocional, entendeu? Esse tipo de coisa. Que eu acho que acontece mais de uma forma leve, assim, do que de uma forma premeditada. Dentro disso que você falou sobre o devocional, que você às vezes você vai lá e percebe alguma coisa, eu queria confessar uma coisa.
no início do ano, teve um devocional. Eu nunca tinha visto a Giovana, em Portugal, né? Nunca tinha ouvido ela falar da devocional, nada, né? Então, você tem uma imagem sobre a pessoa dentro da igreja, assim, às vezes pautadas nas atividades que a pessoa faz e tal. E eu, como não conhecia muito bem a galera ainda, no início do ano eu estava conhecendo o pessoal, aí teve um domingo que eu cheguei, sentei ali para ouvir o devocional e foi ela que foi dar o devocional. Ela vai querer me matar para ver isso. Pode trazer ela aqui depois pra falar, ela vai adorar. É, verdade, boa ideia. Aí ela foi e deu um devocional. Gente, eu fiquei impressionado. Aí eu comecei a ter ideias. Aí eu fiquei pensando, ela deu um devocional muito lindo. Eu lembro que ela falou da terra, ela falou do Gênesis, da criação, mas eu lembro até hoje o tema. Aí ela começou a linkar com o Novo Testamento, com o Velho Testamento. Eu falei, gente, e a voz dela, assim, tão doce falando. Eu falei, não é possível. Aí já comecei a pensar, e tinha o culto do Rumo que a Luana veio pegar, né? E que eu acho que ia ser um mês depois, alguma coisa assim. Aí eu comecei a pensar, eu falei, poxa, eu acho que esse culto eu vou colocar alguma coisa diferente. Aí fiquei pensando, eu falei, mas tem que ser alguma coisa com a Portugal. Aí fiquei pensando, eu pensei, poxa, já sei, vou colocar uma palavra dinâmica, um tempo para ela falar alguma coisa. E foi muito bom. Quem estava aqui viu que Caraca, foi uma foi muito bênção. bom. Né? E engraçado, quando eu falei com ela, ela ficou desesperada, né? Aí chega no dia e faz daquele jeito. Né? Então, isso é muito interessante porque a gente, às vezes, do nada a gente percebe que ali tem um dom, tem um talento ali na pessoa e tem uma maturidade que você vai descobrindo aos poucos, você vai percebendo aos poucos nas pessoas, né? Exatamente. E a gente, como líder, a gente já quer usar logo. Explorar a pessoa. Eu acho que até nesse ponto de observar, se tornar uma pessoa observadora, isso é uma característica também da maturidade. Muitas pessoas já nascem com isso. Parabéns. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acho que geralmente pessoas um pouco mais introvertidas, elas desenvolvem isso mais rápido. Sempre fui faladeira, eu sempre falei demais. Então, às vezes as pessoas mais extrovertidas, muito faladeiras, a gente desenvolve a comunicação social muito rápido, mas a observação, a calma, uma coisa um pouquinho mais racional, a gente demora, a gente é muito emocional. E eu vi você falando dessa questão de que você tomava decisões mais por impulso, e hoje você para e pensa. Eu acho que essa questão do parar e pensar, a observação está muito ligada nisso. E quando, às vezes, você está vivendo e fazendo as coisas assim, super rápido e tal, tomando decisões por impulso, precisa alguém para fazer isso, vai, fulano mesmo, e não pensa muito, você vai muito pela sua emoção, você não está sendo observador, você não está sendo racional. E eu acho que a maturidade, ela te traz um pouco mais esse chão, entendeu? De você parar e pensar e observar as pessoas, aprender com as pessoas, aprender com o comportamento das pessoas, a conhecê-las e também a você mesmo crescer, né? Eu acho que a observação tá bem ligada nisso. Legal. Gente, está muito bom esse papo. Não sei vocês, mas eu estou curtindo muito. Sabrina, entrando para a Bíblia especificamente, a gente até comentava antes de começar a gravar, eu falei do exemplo de Davi, e a Sabrina falou, mas Samuel acho que entra mais na história. Quais pontos você consegue linkar da história de Samuel com a história do Dick Grayson? Então, Samuel, engraçado que eu preguei para as crianças sábado sobre Samuel, então a história tá tão fresca na minha cabeça, parece que eu tenho que pensar tanto sobre Samuel nesses últimos dias. E ele foi uma criança enviada por Deus, né, escolhida por Deus desde o ventre, e ele foi entregue como oferta, né, a Deus, como um agradecimento a Deus por sua mãe. Ela falou, Senhor, se você me der um filho, ele vai te servir no templo todos os dias. E Deus ouviu a oração dela, deu Samuel para ela. Ela teve outros filhos também, mas Samuel foi escolhido para morar na casa do Senhor. No caso do Dick Grayson, ele perdeu seus pais. Foi um pouco diferente. Mas Samuel, ele também cresceu sem os seus pais. Ele não morava junto com os pais. Então, quase que ele foi um órfão, assim. Porque os seus pais vinham no período de festa, a mãe dele trazia as coisas para ele, mas na verdade ele era criado pelo sacerdote. O sacerdote se tornou o pai dele. Então, ele cresceu lá sozinho, então teve que amadurecer muito cedo.
por causa de tudo isso. Ele, assim Com como grande responsabilidade. muita responsabilidade, porque ele já entrou por uma família sacerdotal. A família sacerdotal era a família que em Israel tinha as maiores responsabilidades, que tinha que cuidar da vida política e espiritual de Israel, sem contar todas aquelas regrinhas que tinham, né, em questão de tabernáculo. Então era uma responsabilidade muito grande. Assim como o Dick Grayson, ele tinha uma pessoa mais velha que era uma referência, só que no caso de Samuel, a referência dele estava uma referência quebrada, né? Porque ele já estava, tipo, não estava ouvindo mais Deus direito, estava passando por um período muito complicado. E daí Deus teve que chamar Samuel muito cedo e quase que tornar ele já um profeta muito cedo, porque ele recebeu a revelação de Deus que Eli e os filhos dele não estavam agindo da maneira correta. E ele teve que falar isso para Eli. O que aconteceu nesse momento? Quando Deus vem e fala com ele e não com o sacerdote, a liderança foi trocada. Então, a liderança, muito cedo, foi para as mãos de Samuel, né? Naquele momento, ele teve que fazer essa substituição. E aqui nessa história também teve um momento, né, em que o Batman precisou sair de cena e o Dick, muito novo, teve que assumir a responsabilidade de, por um tempo, ser o Batman da cidade. Então, eu fico pensando muito nesse tipo de ligação, né, da história, e os dois fizeram o trabalho bem feito. Os dois fizeram exatamente o que tinham que fazer, mostraram maturidade, mostraram que cresceram. E é isso que me chama muita atenção. Interessante que nessas responsabilidades que o Samuel assumiu, é até interessante a gente falar. A gente acho que já falou um pouco sobre a maturidade faz com que a gente se torne referente para pessoas. Isso é um peso Sim. que a gente precisa carregar. Às vezes é bom, acho que é bom e não que seja ruim, mas Difícil. é difícil. Né? E tem o outro ponto que é a questão de quando você assume assim, uma postura de uma pessoa madura, no nosso caso aqui a gente tem um cargo de liderança e a gente precisa estar sempre amadurecendo, a gente vai precisar agir às vezes como Samuel agiu, de chegar e dar, vamos dizer assim, a má notícia às vezes, né? A fazer a correção. Samuel, ele teve, assim, teve o caso de Eli, teve o caso de Saul, que ele foi a pessoa que chegou lá enviado para falar para Saul, né? Ele estava distante de Deus, Deus havia rejeitado. Depois ele teve a responsabilidade de ir lá ungir Davi como o novo rei de Israel. Então, a maturidade te traz essa responsabilidade. Às vezes você precisar chegar para alguém e falar, não é assim que se faz, não é desse jeito que você está fazendo, você precisa mudar. Eu, principalmente aqui na igreja, eu tenho tido ainda um pouco de... Assim, eu tenho mais facilidade para chegar para as pessoas, como eu disse no caso da Giovana, e falar, poxa, eu queria que você fizesse isso, acho que é legal e tal. Mas eu acho que eu ainda preciso amadurecer mais nessa questão da correção. Como é que eu vou ser nesse caso? Também. Eu não sei muito bem. Eu acho que pelo tempo também que eu já estou trabalhando nisso, eu fui tendo que desenvolver isso. Eu acho que inicialmente, por exemplo, as minhas correções eu conseguia fazer mais num aspecto técnico do que no aspecto espiritual. Isso eu acho que eu nunca tive dificuldade de fazer no aspecto de ter que fazer. O meu problema era falar de uma forma leve, porque às vezes eu falo meio grosseiramente sem reparar. Então isso foi uma coisa que eu tive que consertar. Por exemplo, essa parte aí que você está tocando errado. Coisas assim. Esse tipo de coisa veio rápido. Mas quando se trata de comportamento, às vezes de vida espiritual, é uma coisa que eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Eu acho que ainda mais quando se trata de fazer isso com pessoas que são mais velhas do que eu. Porque eu sei do que, por exemplo, o que Paulo falou com Timóteo, que ninguém despreza a tua mocidade, há uma unção sobre você, impuseram as mãos sobre você, você recebeu algo do Senhor, mas ainda assim não é fácil. Você tem que chegar para alguém mais velho do que você e pedir para a pessoa se comportar como adulto. Tipo, poxa, preste atenção, isso aí está errado. Principalmente comportamento e vida espiritual é algo muito difícil.
Mas também pessoas ou da minha idade ou mais novas do que eu, continua sendo um aspecto bem complicado, porque eu sou o tipo de pessoa que tem... eu não gosto de inimizades, eu não gosto de discussão, eu não gosto de ter problema com as pessoas. Eu sou a pessoa que discute e um segundo depois eu peço desculpa, mesmo que eu ainda ache que... Porque eu não gosto muito do confronto. Isso também reflete um pouco da minha imaturidade, de coisas que eu ainda tenho que crescer. Porque eu preciso ser a pessoa do confronto nos momentos que você precisa ser de confronto. Então, é algo que é um ponto que eu ainda vejo em mim e que eu preciso desenvolver isso, preciso ter mais coragem de fazer isso, preciso saber como fazer isso da maneira correta. Já fiz algumas vezes, mas não é algo que eu ainda me sinta 100% segura de fazer, sabe? Não sei se é o seu caso, mas no meu caso, quando eu preciso fazer uma correção, eu não me sinto bem. E não deveria ser assim, porque você está fazendo para o bem da outra pessoa. Mesmo assim, eu acho que a questão de ter segurança para fazer isso, ela passa muito por como você se sente fazendo, né? Então, por exemplo, quando eu preciso corrigir, aqui na igreja eu faço de outra forma, só que é uma forma que às vezes parece que eu estou mais massageando o ego do que, na verdade, corrigindo, falando o que deve ser dito. Você se sente covarde às vezes? Quando você fala? Eu sou o tipo de pessoa que se sente um pouco covarde em determinadas situações. Porque, assim, às vezes eu sei o que eu preciso falar, eu sinto que Deus quer que eu fale aquilo para a pessoa, mas eu penso, se eu falar assim não vai pegar legal, talvez a pessoa vai, na verdade, vai se encolher, vai se afastar, e a gente não pode pensar dessa forma, né? Então eu preciso amadurecer essa questão, ter firmeza, e assim, o cargo eu acho que, talvez se eu não tivesse o cargo de liderança, não tivesse um papel de líder, nesse caso, eu não sei se isso é verdade, mas talvez se eu não tivesse um papel de líder, se tivesse um papel apenas de amigo, talvez eu tivesse mais coragem de falar. Né? Mas naquela figura de líder, Parece que pesa, né? pesa, entendeu? Assim, poxa, mas a pessoa vai olhar e falar, nossa, meu líder vai me cobrar. Talvez se fosse para um amigo, meu amigo está me cobrando. Sim. Então eu acho que é o peso da responsabilidade de ser líder. Mas é algo que a gente precisa amadurecer, né? Porque eu falei no início que eu tive muitos problemas com lideranças. Uma vez, não foi nem um líder, foi uma pessoa. Essa é uma situação que eu confesso, meus irmãos, sempre que eu lembro eu fico muito chateado. Eu não sei se eu já perdoei essa pessoa, né? Mas ainda dói. Uma pessoa chegou para mim depois de um culto dentro da igreja, acabou o culto, e a pessoa é um menino, né? Aí ele falou assim para mim, eu quero conversar com você. Aí uma das coisas que me chateava, muito me chateia até hoje, é quando a pessoa quer falar algo para você que é, na verdade, uma opinião pessoal dela, a pessoa coloca Deus na frente. Né? Terrível. Falta de maturidade. Exatamente. Aí a pessoa chegou e falou assim, tudo que ela queria falar pra mim. Não, porque eu vejo você dessa forma, você é uma pessoa assim, você é uma pessoa sabe, não sei o que, sei lá. Nossa, a pessoa assim, acabou comigo, assim. Aí eu fiquei, tipo, eu não sabia o que falar pra pessoa. Eu fiquei, tipo, em choque. Aí a pessoa acabou de falar comigo, passou 10 segundos que a pessoa saiu da minha frente, eu tinha 1000 coisas pra falar. Só que eu não conseguia falar. Aí eu fiquei desesperado, comecei a chorar. Aí depois que eu refleti, assim, eu tinha todas as respostas. Né? E isso é uma coisa que sempre me prejudicou. Eu não conseguia falar quando as pessoas chegavam para falar comigo e talvez assim, meu líder veio me cobrar sobre uma coisa que eu não estava errado, ou qualquer outra pessoa, e eu não conseguia na hora ali me posicionar. Entendeu? Então eu sentia como se eu estivesse sendo oprimido, entendeu? Então isso é uma coisa que eu percebo que eu amadureci. Então hoje quando as pessoas chegam para falar comigo, aqui na igreja os nossos líderes, né, principalmente o pastor, quando ele chega para falar comigo, o pastor me chama, João, a gente precisa conversar. Aí eu já vou assim na minha cabeça, eu preciso ouvir, nem que seja um puxão de orelha, eu preciso ouvir primeiro, eu preciso ouvir. Aí eu sento lá, ouço, aí quando ele pergunta, você quer falar? Aí eu vou e me posiciono, entendeu?
e eu já tenho ali os meus argumentos para falar com ele e tudo mais. Mas eu tinha muita dificuldade com isso, então foi um processo de amadurecimento, mas eu aprendi apanhando, né, sofrendo, porque eu sofria muito quando eu não conseguia falar. Entendeu? E eu pedi isso muito a Deus assim, para que eu amadurecesse nesse aspecto, porque é muito ruim você ouvir coisas que não são boas sobre você, que são inverdades, e você não conseguir falar. A pessoa falou, talvez ela tenha se sentido bem por ter falado tudo o que ela quis, ela foi embora e você ficou ali sofrendo, se remoendo com aquilo por não ter conseguido falar. Então isso foi um processo de amadurecimento que eu passei também. Eu acho que eu sou uma pessoa parecida. É, acho que recentemente. A questão é que eu sinto que tem muito tempo que eu não passo por uma situação tão dura nesse aspecto. Eu passei. Foi em que ano? Na verdade, eu passei por isso uma vez em 2019. Foi a última vez que eu tive numa situação parecida, que recebi uma rajada de palavras duras e eu fiquei ali assistindo. Como eu falei, eu também tenho muita dificuldade de, tipo, confronto, de brigar e tal. Naquele dia em específico, na verdade, eu acho que realmente não era para eu falar nada. Foi uma situação, eu acho que acho que foi uma coisa bem espiritual, que não dava para ser combatida com palavras. Então eu acho que acaba que não entra muito nesse aspecto. Então eu não sei muito hoje, se eu passasse por uma outra coisa desse tipo, como eu reagiria, sabe? Como seria. Mas também esse ponto de tipo de dentro de confronto, de se defender, de se posicionar diante de ofensas, também nunca foi muito meu forte. Mas eu acho que por conta da maturidade também, hoje eu consigo me posicionar mais em questão de pontos de vista. Antes eu, tipo assim, a pessoa falava uma coisa, é assim, acabou. E eu meio que aceitava, tipo, tudo bem. Só que hoje em dia eu já consigo me posicionar. Eu falo, cara, não é assim, não é assim que eu penso. Vamos decidir, vamos conversar, vamos organizar isso de uma forma melhor, né? Hoje eu consigo ser mais assim, mas em questão de ofensa eu acho que também é uma questão que talvez eu precise amadurecer mais. E a gente já está chegando no final, mas eu acho que tem um ponto que eu queria comentar com você, que eu percebo até semelhança nessa questão que eu falei, que eu consegui amadurecer, tenho conseguido amadurecer nessa questão de eu pensar mais, ter mais paciência antes de tomar uma atitude. Isso está muito relacionado à questão da maturidade. Uma coisa que me chamou a atenção, tanto em você e em mais algumas pessoas, né, aqui na igreja, nesse ponto, eu convidei vocês algumas vezes para fazer atividades, seja para pregar, seja para participar de alguma coisa. Quando eu cheguei aqui, assim, depois que eu comecei a liderar a juventude, né, eu ainda preciso de ajuda de pessoas, eu preciso, fulano, você pode fazer isso, igual na nossa festa, nossa raia que teve sábado, né, eu fui lá, falei com a Brenda, você pode trazer o devocional? Posso sim, Júnior, tá, legal, tá, beleza. Só que isso, quando eu cheguei, eu não tinha muita intimidade com vocês, né, então eu precisava ainda entender cada um, como cada um pensava, e eu achei muito legal. Tipo, hoje eu percebo que isso é uma das coisas que mais me chama a atenção aqui positivamente, que é quando você chega alguém e fala assim, fulano, você pode pregar no culto? Poxa, eu posso orar primeiro? Eu vejo isso como uma maturidade espiritual, né? Porque por mais que a gente esteja aqui fazendo a obra de Deus, que a gente precisa cumprir o ID, que seja o nosso chamado adorar a Deus, você ministrando, pregando, seja qual for a função ministerial, a gente precisa entender que Deus precisa estar sempre confirmando se é o momento. Né? E isso é uma coisa que me chama muita atenção positivamente e que eu sigo encontrando pessoas com esse pensamento, com essa visão aqui. Isso eu acho que é um ponto positivo demais em vocês aqui. Muito bom, graças a Deus. Eu acho que isso também reflete quando a gente vai conhecendo mais a Deus, vai tendo mais temor também de tipo de entender que aquilo é uma responsabilidade, sabe, que, por exemplo, você vai levar uma palavra, pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Então não é tipo qualquer coisa, sabe?
Eu acho que a gente aprendeu bastante isso aqui na igreja ao longo dos anos. Então, toda vez que fala mensagem, ministração, qualquer coisa do tipo, vem aquele peso de responsabilidade, sabe? De você fazer aquilo da melhor forma, de você saber como você está e de você levar em consideração quem vai receber também a mensagem, né? Então, eu acho que realmente é algo muito bom que a gente aprende aqui na igreja desde cedo. Muito bom. Tem alguns trechos finais aqui desse capítulo que eu gostaria de ler, para a gente chegar ao final. Não adianta aprendermos a ler a Bíblia teologicamente, mas não aplicarmos o que está lendo e meditando em nossas próprias vidas. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa estar sempre amadurecendo, né? O lado espiritual de a gente ler a Bíblia, entender e aplicar na nossa vida. Não basta jejuar regularmente sem compreender a razão pela qual qualquer cristão deve fazer isso. Não adianta conhecer a doutrina da salvação se está tudo bem para você, a informação de que muitos dos seus amigos estão caminhando para longe de Cristo e você não faz nada a respeito. Nossa, isso aqui. Esse é pesado pra caramba. E é uma das coisas que eu mais tenho vivido. Assim, esse ano eu sinto que isso vem de uma forma muito forte. Eu já sou assim, quando a gente pensa nos ministérios, né? Eu sempre tive uma veia mais de pregação do evangelho. Bem menos de pastoreado, de igrejas. Não que a gente não tenha que fazer isso, mas eu sempre fui mais para esse lado. Em alguns anos, ao longo de alguns anos, isso ficou um pouco descansado em mim para que Deus trabalhasse em mim questões que Ele tinha que trabalhar. Mas esse ano eu senti que foi o ano de eu voltar para o que Deus me chamou para fazer de uma forma muito forte. E eu acho que um dos principais sustos foi o momento que eu estava conversando com algum amigo meu, não lembro. E eu falei, meu Deus do céu, se fulano morrer agora, não vai ser salvo. E isso foi um soco muito grande. E assim, a minha família é testemunha que desde o início do ano a gente faz o culto no lar, né? A gente faz a nossa devocional à noite juntos. E eu falo, gente, ora pelos meus amigos, por favor. Porque, tipo assim, tem pessoas que eu sinto que Deus me deu. Eu não corri atrás, eu simplesmente recebi essas pessoas na minha vida. São pessoas que eu amo, mas tem muita gente que nunca nem ouviu falar de Deus direito, assim, não sabe. E a referência, talvez, que eles tenham, sou só eu. E eu falo com a pessoa e falo, meu Deus do céu, essa pessoa precisa saber de Deus. E quando eu li isso aqui, eu fiquei assim muito feliz e agradecida a Deus, sabe? Disso estar sendo colocado como um sinal de maturidade, porque sabe quando você sente que pelo menos você está caminhando no lugar certo, você está com dificuldade ainda, você não conseguiu alcançar o objetivo que é levar de fato a palavra para aquelas pessoas, mas isso é algo que está queimando no seu coração, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes e que acabam revelando como está o nosso coração dentro do Evangelho, porque é praticamente para isso que a gente ainda está aqui, né? Então, Essa questão de você precisar buscar pelos seus amigos, eu acho que eu estou numa fase assim eu estou sofrendo um pouco em relação a pessoas próximas a mim com depressão, né, jovens principalmente. Isso tem me afetado muito. Eu ainda estou tentando entender porquê. Claro que a gente precisa se compadecer pelos nossos irmãos e tal, mas eu estou tentando entender porque nesse momento tem se aproximado pessoas de mim com essas características, com esse tipo de problemas. Isso, assim, no ambiente que eu estudo, eu conheci pessoas com esse problema, no ambiente que eu trabalho, no ambiente da igreja, e eu tenho orado muito. Eu acho que assim, é um ponto que eu tenho mais buscado respostas em Deus para conseguir lidar, porque eu tenho tido pessoas à minha volta me pedindo conselhos sobre isso, me pedindo oração sobre isso. E assim, é um processo que eu nunca passei na minha vida. E eu fico pensando assim, Deus, de onde eu vou tirar entendimento sobre isso para falar para alguém sobre isso? Então eu tenho entendido até o momento que o que eu posso fazer e que eu devo fazer é orar muito. Né? Então eu tenho tentado criar estratégias de oração, de busca. Eu tenho lido mais sobre isso para tentar, tanto na Bíblia, né, quanto livros, para tentar criar estratégias para ajudar essas pessoas. E eu tenho tido relato de pessoas, assim, familiares e amigos de pessoas que estão sofrendo, assim, que elas estão desistindo das pessoas, tipo assim, eu não sei mais o que fazer, né? E isso é muito grave. E a gente está vivendo num tempo que talvez, eu não sei se isso
se isso talvez seja por causa das redes sociais, que a gente está tendo mais notícias sobre pessoas sofrendo com isso, ou se a gente está realmente vivendo um tempo em que isso Sinto está que é. crescendo mais, né? Então isso tem sido minha preocupação diária, assim. Todos os dias eu tenho orado por amigos em geral, mas principalmente por esses que estão passando por esses problemas, assim. Então é uma responsabilidade grande que nós temos em um tempo em que nossos jovens estão sofrendo muito com isso. Quer comentar sobre isso? Eu me identifico assim, eu sinto que quando a gente está buscando mais Deus, se aproximando mais de Deus, Deus nos dá as responsabilidades, assim, Ele mesmo. Para trabalhar a nossa maturidade também, ou porque Ele entende que a gente talvez já amadureceu em algum aspecto e já é momento de... Um exemplo, uma coisa muito doida. Todas as vezes que eu ou me tornava líder de um ministério, ou que pessoas chegavam na minha vida com vários problemas e eu tinha que ajudar, eu sonhava antes que eu estava recebendo bebês recém-nascidos para cuidar. Isso é uma coisa que acontece comigo há anos. Outras pessoas também que eu conheço aqui na igreja já passaram por isso. E eu lembro que teve uma vez que eu sonhei com pessoas que eu nunca tinha visto e depois eu vi aquelas pessoas. E que elas, no caso, estavam me entregando bebês. Tipo assim, você vai ser o responsável por cuidar. E para você ser um pai ou uma mãe, cuidar de um bebê, você tem que ser maduro. Você tem que ter responsabilidade para isso. Então, eu acho que Deus enxerga nesse momento, tipo assim, você já está em condição de cuidar de pessoas. E eu acho que você sendo um líder de ministério de jovens e está sendo preparado para um pastoreado, é um momento de você olhar para pessoas e cuidar de pessoas e que Deus já está vendo, tipo assim, você já tem condição de ser um pai. Tipo, de cuidar de vidas, entendeu? E no seu caso, essa questão da depressão, eu, ao longo de alguns anos já, só se aproxima de mim pessoas que não querem nada de evangelho. Nada de evangelho. E os meus amigos já há uns 6 anos são pessoas que não querem nada de evangelho. E foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, mas antes Deus me disse que isso ia acontecer. E assim, eu não me senti preparada no momento, mas eu vi Deus me amadurecendo para que a gente vivesse aquilo. Eu acho que a nossa vida na terra, enquanto a gente serve a Deus, é muito para o outro. Claro que a gente vai viver as nossas coisas, Deus é misericordioso, mas é muito para o outro. Então, se você está aqui, se você se colocou à disposição de Deus, Ele vai fazer você crescer, você vai amadurecer, e no momento que Ele vê que tem uma maturidade ali, Ele começa a te entregar os outros filhos dele que precisam ser cuidados. Então, eu acho que isso é um movimento natural da vida cristã, isso vai acontecer. Nesse momento, é esse grupo de pessoas que talvez vai te ensinar alguma coisa, você vai crescer com isso, ou talvez vai ser o ministério que você vai se dedicar ao longo de toda a sua vida, mas depois vão vindo outras coisas, outras responsabilidades, outras pessoas. Mas eu vejo em tudo isso muito a mão de Deus mesmo, guiando essas pessoas que a gente vai recebendo, sabe? Amém. Que seja o propósito de Deus para a nossa vida. Amém. Para a gente crescer nessas áreas também. Verdade. Para a gente finalizar, tem mais um texto aqui no final, Mateus 9,37, que diz: Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso aumenta a nossa responsabilidade de ter sido chamado, né? É muito bom você sentir que Deus tem um propósito na sua vida, que você está vivendo esse propósito. Mas a responsabilidade é muito grande. A gente precisa estar buscando cada vez mais, tanto maturidade espiritual quanto maturidade na nossa vida em geral, né? A gente precisa estar evoluindo nesse sentido, amadurecendo, porque, conforme eu disse lá no início, cada etapa vai te trazendo um desafio enorme e você precisa estar amadurecendo. A gente vai sempre tropeçar às vezes, né, Sabrina? Normal. Sim. Mas a gente entendendo que está num propósito de Deus para a nossa vida, a gente vai alcançar os objetivos. Isso. Acredito que chegou a hora de mudar essa realidade em nossa geração. Podemos contar com você? Podemos, Sabrina, contar com você?
Amém, glória a Deus. Podemos. Tem uma reflexão final. Você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Exatamente. Rico Warren. É exatamente isso. A gente precisa ser ativo, né, Sabrina, no ministério em geral, no evangelho. Não necessariamente na sua igreja, mas dentro das quatro paredes, mas você precisa deixar que Deus cumpra na sua vida os propósitos dele. Né? Entender que a maturidade espiritual ela está muito relacionada a como a gente libera o espaço da nossa vida para Deus. Às vezes a gente não entende os processos e a gente fica dando pedacinhos da nossa vida para Deus. Aqui você pode entrar. A gente precisa realmente liberar toda a nossa vida para Deus para que Ele possa nos usar naquilo que nós temos de melhor. Eu costumo dizer que Deus ele vai sempre utilizar das suas características, dos seus talentos, das suas vocações, naquilo ali que você sabe fazer da melhor forma, Ele vai te usar naquilo. Já aconteceu coisas comigo situações em que Deus ele foi assim, Ele me usou em determinadas áreas da minha vida que eu jamais imaginava que Ele ia me usar, que Ele ia me colocar ali que Ele tinha um propósito ali naquele ponto. E eu acho isso fantástico, porque às vezes a gente fala assim, poxa, mas nisso aqui eu não sou muito bom. Só que aí Deus te mostra que você tem ali um talento que você nem tinha descoberto. Né? E para uso desse talento em prol do Evangelho, Deus ele vai te usar naquela área. Isso é incrível também. Então a gente precisa atingir a maturidade espiritual, está muito ligado ao que eu falei aqui no outro domingo, durante a pregação, a questão de você deixar que Deus trabalhe na sua mentalidade. Você ter uma mentalidade pautada na palavra de Deus, nos propósitos de Deus para a sua vida, vai te fazer ser uma pessoa madura em Deus. Exatamente. Então, pessoal, a gente chegou ao final. Queria agradecer a Sabrina. De nada. Vocês podem ficar tranquilos que ela vai voltar mais uns 10 episódios aqui. Meu Deus, que responsabilidade. É uma loucura, né, Sabrina, pra gente conseguir marcar uma data. Nossa. Sabrina é uma estrela muito ocupada. Sou muito ocupada, só falta a parte da estrela, mas tudo bem. Mas a gente tem se esforçado para fazer a obra de Deus e a gente precisa se esforçar mais, né, porque nunca é bastante pra Deus. É verdade. Mas foi bom receber a Sabrina aqui. Fique com a gente nos próximos episódios. Teremos mais pessoas aqui da nossa igreja convidadas. Teremos convidados de fora também em breve. Que legal. Que vai ser muito bom ter uma outra visão fora da nossa igreja. Né? É muito interessante isso. E, bem, obrigado pessoal. A gente vai orar para encerrar agora, né, para fechar com chave de ouro. Eu vou estar orando para encerrar. Querido Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, por esse momento aqui com a Sabrina, Senhor, onde falamos de coisas tão proveitosas para a nossa vida, Senhor, coisas proveitosas, meu Pai, que aprendemos, meu Pai, na Tua Palavra, temos aprendido, meu Pai, temos desenvolvido, meu Pai, essa maturidade, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem cuidado da nossa vida, meu Pai, ministerial, da nossa vida, meu Pai, em geral, o Senhor tem cuidado, meu Pai, dos nossos planos, dos nossos objetivos, meu Pai, dentro da Tua obra, meu Pai, por isso hoje somos pessoas, meu Pai, um pouco mais maduras, meu Pai, espiritualmente, porque o Senhor tem cuidado, meu Pai, dos nossos caminhos, tem guiado os nossos caminhos, meu Pai, a nossa mente, o nosso coração. Nós pedimos, Senhor, que pela Tua misericórdia, pela Tua graça, o Senhor venha continuar derramando sobre nós, meu Pai, a unção, meu Pai, do Teu Espírito Santo, para que nós possamos continuar nos desenvolvendo, meu Pai, dentro do Teu ministério, dentro do Teu Evangelho, meu Pai, para que possamos alcançar, meu Pai, mais vidas, meu Pai, pregando a Tua palavra, com o nosso exemplo, meu Pai, com a nossa maturidade, que nós possamos ter inteligência, Senhor, maturidade espiritual para guiar, meu Pai, os jovens, meu Pai, os mais novos, meu Pai, que eles são liderados por nós, para que eles possam também atingir, meu Pai, a maturidade que o Senhor quer colocar sobre a vida deles, meu Pai, que eles possam desenvolver também, meu Pai. Obrigado por esse tempo aqui, meu Pai, falando da Tua palavra, Senhor, falando de coisas tão proveitosas para a nossa vida, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Rumo!